E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da Séculos Relógios. Hoje a gente vai falar com o Rodrigo Mazeu. Vou ver se o Rodrigo já tá aqui. Ei, Rodrigo, boa Boa noite, tudo noite, Lilian. bem? Tudo bem? Tudo bem, Lilian? Hoje eu não vou mexer Obrigado mais, aí, não. primeiramente, viu? Tudo ótimo. Essa live. A gente que agradece aí sua presença aqui no perfil da Séculos. Acho que um tema que interessa aí hoje a grande maioria das pessoas, né? Que a gente vai falar hoje sobre planejamento financeiro, né, pessoal. Então, assim, acho que mais do que nunca esse momento que a gente está vivendo, né, ele está exigindo que a gente assim, olhe para as finanças, se reorganize, né? Então, assim, acho que é um tema Sim. aí fundamental para a gente discutir. Apresenta aí, Lilian, então, primeiro, fala um de novo, pouquinho de agradecer você ao para a Grupo gente, Séculos, a Rodrigo. Séculos Relógios aí pela oportunidade. É muito importante. Eu tenho como missão de vida sempre levar esse tema para as pessoas. Graças a Deus, hoje eu trabalho com esse tema. Eu vivo dele, Lilian. Isso é muito importante. Me apresentando, né? Eu sou economista de formação. É, eu trabalho já com planejamento financeiro pessoal há 7 anos. Fiz algumas ampliações aí no meu trabalho. Antes disso, eu era funcionário de carreira do Sebrae e eu era professor universitário numa faculdade de Belo Horizonte, a Newton Paiva. E em 2013 eu resolvi sair para poder empreender mesmo, né, nessa carreira. Eu trabalhei inicialmente na parte de proteção financeira de pessoas e depois eu ampliei o leque, né, me tornei um profissional independente de qualquer bandeira. E hoje eu trabalho esse planejamento financeiro pessoal com as pessoas nas diversas faces, né? Seja proteção financeira, seja planejamento de aposentadoria, seja investimentos, né? Todas as áreas hoje eu trabalho com pessoas físicas. Então, eu acho que sim, é um tema muito importante. Nesse tempo de pandemia, principalmente, né, algumas atividades econômicas pararam, então algumas pessoas aí, empresas também, né, acabaram entrando em apuros financeiros. E existem algumas técnicas para isso que eu espero poder ensinar aqui hoje, passar alguma coisa prática aí para a audiência, tá? Ótimo, maravilhoso. Gente, deixar só um recado aqui. Quem quiser mandar perguntas, tem uma interrogaçãozinha que é melhor do que nos comentários, porque às vezes os comentários vão sumindo aqui, então às vezes fica difícil da gente acompanhar, né? Falar e ficar vendo o comentário ao mesmo tempo. Então, por favor, quem tiver pergunta aí, deixa na interrogação e aí para o final a Sim. gente vai passar pelas perguntas também, né? Bruno, então, vamos. Bruno, ai, tô com o Bruno na cabeça, desculpa, Rodrigo. Vamos, então, começar falando assim, como é que as pessoas, elas podem se planejar financeiramente, assim? O que é Sim. planejamento financeiro? Primeira Como coisa, é que as Lilian, eu pessoas acho que a gente começam não a precisa fazer ser isso? sofisticado, né? Às vezes as pessoas acham que precisa ser um ninja dos investimentos ou um as da poupança. Não, a coisa é simples. Eu sempre falo que está ao alcance de todos. A gente pode começar ele com papel e caneta. Hoje a tecnologia ajuda muito, existem aplicativos. Nossa, eu não tenho nem mais como enumerar aplicativos, surge todo dia, um melhor que o outro. Muita tecnologia. Então, se planejar financeiramente, a primeira equação ela é muito simples, né? Gastar menos do que ganha. Claro que tem tempos da nossa vida que isso pode alterar, né? Nem todo mundo é privilegiado, eu entendo, de ter uma boa renda, de ter folga suficiente para não gastar tudo, né? Ou gastar além do que ganha, né? Esse é o primeiro passo muito importante. Mas eu uso alguns esquemas que são relativamente fáceis de aplicar para qualquer pessoa. A gente pode trabalhar, por exemplo, se a gente dividir o nosso orçamento pessoal em 3 potezinhos básicos, que vai fazer sentido para toda pessoa. Se a gente colocar no primeiro pote Aham. a nossa segurança financeira, a gente vai trabalhar um pedaço do orçamento ali. O segundo pote, a gente trabalha o padrão de vida, tá? E o terceiro pote, a gente trabalha o que eu chamo de independência financeira. Eu não uso muito o termo aposentadoria, porque remete a parar de trabalhar. E às vezes nem todo mundo quer parar de trabalhar um dia, pode continuar. Tá tendo um retorno do áudio, tá bom? Sim. Tá?
Pode Pra comentar aí mim que tá bom, tá dando um gente. equinho para Se mim não aqui. tiver legal aí, Então, alguém esses três comenta, por favor. potes, Pra mim tá eles ok. fazem sentido com isso. E como é que a gente operacionaliza ele? Então, primeiro, por exemplo, o que é uma segurança financeira? Agora, nos tempos de pandemia, por Aham. exemplo, deixa eu só tirar isso aqui que está dando um eco para o meu fone. Nos tempos de pandemia, por exemplo, um dos primeiros passos que a gente deve dar no planejamento financeiro é o que eu chamo de reserva de emergência. Tá? O que é reserva de emergência? É a gente guardar ali, né, os principais autores de finanças pessoais falam isso, de 3 a 12 meses do padrão mínimo mensal necessário para se viver. Tá? Deixa eu só tirar aqui. Só um Aham. minutinho. Ver o retorno. Acho que é o seu volume que está alto, ele está dando retorno no meu. O meu volume, deixa eu abaixar então aqui um pouco. Melhorou. Ah, sim, agora melhorou. Ver se tá melhor, gente. Então, Abaixei um pouquinho. nesse primeiro Melhorou? potezinho, Lilian, eu sempre falo Tá. com as pessoas, reserva de emergência é a primeira coisa. Então, eu quero investir, quero guardar dinheiro para o futuro, tá? Você já tem uma reserva de emergência? O que é Uhum. reserva de emergência? Ah, teve um desemprego, não vai ter dinheiro, você vai recorrer nela. Então, é um dinheiro de liquidez imediata. Ele vai estar disponível numa aplicação de fácil acesso. Tipo caderneta de poupança mesmo, para ficar bem Aham. didático. Aconteceu, por exemplo, sei lá, um problema em Uhum. casa, estourou um cano, né? Vou ter que fazer uma obra de emergência, ou seja, fugiu do seu orçamento mensal. Você vai na reserva de emergência. Eu já encontrei pessoas que às vezes tinham uma previdência privada, ia lá na previdência privada tirar esse tipo de dinheiro. Às vezes ia na previdência privada tirar o dinheiro para trocar o carro. Isso é inadequado, porque são instrumentos com prazos diferentes de vida. Então, quando a gente trabalha esse método dos potinhos, é como se a gente estivesse carimbando as verbas para determinados tipos de uso, né? Então, a reserva de emergência é uma espécie de auto-cheque especial, de autoproteção, para você não ter que acessar recursos de terceiros, né? Um cheque especial, por exemplo, é uma modalidade de empréstimo, é das mais caras do país, aliás, do mundo, né? E não é bom a gente alugar dinheiro, né? Quem aluga dinheiro paga juros, que é o empréstimo. Então, uma outra coisa também é a proteção. Que tipo de proteção? Eu trabalho, por exemplo, aqui com profissionais liberais. Um dentista, por exemplo, ele só vai ter renda se ele sentar naquela cadeira dele e fizer atendimento dos pacientes dele, né? Então, se ele não tem uma proteção, por exemplo, eu já tive casos de gente que foi jogar um futebol, machucou e ficou 8 meses afastado da renda. Então, entra aí a reserva de emergência, às vezes entra um tipo de seguro, que a gente usa seguro para invalidez temporária, ele te dá uma renda, a pessoa contrata uma renda, é muito interessante esse tipo de seguro. Pessoas que são pais de família, que têm dependentes, é interessante ter um seguro de vida, aí eu vou dividir as coberturas, que existem inúmeras, né? Uma cobertura de morte mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um recém-nascido agora, de 2 meses, o Pedro, e tenho o Rafael, mais velho, vai fazer 4 anos agora, início de julho. Poxa, esses meninos, eu já fiz aqui um seguro de vida, porque é obrigação minha, ao colocar eles no mundo, poxa, dá pelo menos condição deles estudarem até uma certa idade, né? Até a juventude, né? Então, se amanhã eu não estiver aqui, o seguro de vida entra em ação no planejamento financeiro que eu tenho para minha família, né? E a mesma coisa, profissional liberal tem um seguro contra invalidez, né? Eu conheço muitas pessoas, Lilian, a gente visita as pessoas, eu não sei, né? Eu já fiz algumas 1000 visitas aí na vida financeira das pessoas. É muito comum a gente achar uma família, às vezes classe média, boa condição financeira, 2, 3 fontes de renda, as pessoas têm um seguro do carro, né? Mas não tem um seguro de vida, e às vezes são profissionais liberais. E aí a gente abre a televisão, vê, né, um canal, um livro, um jornal, uma notícia, um site, vê determinadas notícias. Nossa, fulano ficou deficiente, vai viver de INSS. Por uma questão, claro, ninguém planeja ficar disso. E é muito barato se proteger disso, né? Então eu falo que esse primeiro pote é a proteção financeira. A gente usa, então, recapitulando, reserva de emergência, 3 a 12 meses do padrão mínimo mensal necessário para se viver, algum tipo de seguro, aí vai depender do perfil da pessoa, se tem uma família, se é sozinho, se é jovem, se é mais velho, se tem reserva, patrimônio, um plano de saúde, eu acho que no Brasil também faz sentido. Muitas empresas, quando a pessoa está ligada à empresa, tem o benefício, mas quem não tem, é interessante procurar uma forma de se proteger, porque quando acontece coisas muito fora da curva,
e a pessoa vai procurar um tratamento, uma internação mais prolongada, isso derrete o patrimônio de uma família, literalmente, tá? Então, são... Eu vi que saiu de um Sim, paciente nos Estados Unidos, que saúde lá é caríssimo, né? Acho que deu 5 milhões, assim, a conta do hospital, porque ele passou vários, é acho que uma mais de 2 loucura. meses, assim, internado. Então, assim, gente, é uma loucura mesmo, né? Então, são situações que a gente tem que olhar Sim, todas elas estão ligadas ao nosso planejamento conseguir se financeiro. Ninguém resguardar, né? planeja dar errado na vida. A gente tenta ser o mais certo. E as finanças pessoais, né? Elas são um pilar muito importante da nossa vida. Afinal de contas, a gente está trabalhando pelo dinheiro. A gente está vendendo a nossa hora pelo dinheiro. E aqui cabe um parênteses muito importante. A gente não precisa tratar o dinheiro como a principal coisa da nossa vida, mas ele é um instrumento muito importante para a gente conduzir a nossa qualidade de vida, atingir os outros objetivos que a gente tenha, né? Então aqui eu não sou defensor daquela pessoa que tem que ser mesquinho a ponto de guardar tudo, só pensar no futuro, ou não ter o conforto, né? Não é isso, né? Mas equilibrar o orçamento é muito importante. Passando para o segundo potinho, Lini, o que é o segundo potinho? É o nosso padrão de vida, é o que nós vamos viver no dia a dia, que é aquilo que a gente prevê que quer para a gente. Então, diferentemente da maioria dos brasileiros, que a gente vê as estatísticas, né? Todo ano sai lá uma pesquisa do Serasa, da FEComércio, do Banco Central, falando. 60 e tantos por cento dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Poxa, se tem dívida é porque não tem dinheiro para viver o mês seguinte, está vivendo no limite, né? Se alguma coisa acontecer, vai passar aperto, né? Isso está muito ligado na nossa cultura, tem uma série de motivos que levam o brasileiro até isso. Então, viver o padrão de vida de fato abaixo da nossa renda é muito importante para ter essa margem de manobra. Então, esse grande pote, o que você vai pôr nele de despesas? Pô, tudo relacionado à moradia, né? As contas da habitação, as contas de transporte, as contas de alimentação, vestuário, educação, lazer, né? Aquele padrão de vida mesmo nosso que tem no dia a dia. E alguns subpotes podem entrar aí também. O que é subpote que eu costumo dizer? Tem pessoas que trocam de carro de 2 em 2 anos. Poxa, cria um potinho, uma aplicação financeira que casa com 2 anos o prazo de liquidez, você vai depositando mensalmente, então recebeu o salário, já distribui naqueles potes ali, dentro do orçamento com o planejamento que você tem. Tem gente que viaja todo ano, faz 3, 4 viagens nos feriados, ou faz uma grande viagem nas férias. Poxa, faz um potezinho para viagem, então, né? Eu quero fazer o aniversário dos filhos, da família, dos pais, dos avós, todos os anos. Cria um potezinho para aquilo, como se você tivesse um porquinho de moeda em casa e você vai guardando todo mês. Veja bem que é diferente daquela pessoa que chega, chegou a festa de 15 anos da minha filha, é um sonho. Vai lá, gasta tudo que tem e joga o problema para frente. Não, se ela nasceu lá atrás, você tem 15 anos para planejar isso financeiramente. Não é interessante? Uhum. Então, assim, por que não distribuir? E se lá na frente não exatamente, investe dinheiro. Eu sempre falo isso. Né? Então, esse segundo pote ele é o mais importante, onde vai a maior parte dos nossos recursos. Eu estimo aí uns 70%, né, um pouco menos. Quem conseguir usar menos, claro, vai usar mais para os outros potes. E aí a gente entra no terceiro pote, que é a poupança de longo prazo. Ela visa a independência financeira. E como é que a gente constrói uma independência financeira? Isso é interessante, Lilian, porque a maior parte das pessoas não vão ganhar na loteria, não vão receber aquela herança que vai permitir você sair do emprego, enfim, não vai ter coisas que deem renda passiva. O que é renda passiva? Eu tenho imóveis de aluguel, eu tenho uma empresa que eu nem preciso ir lá, todo ano eu recebo, né, só os dividendos, ou todo mês, ou então você vai fazendo aplicações mesmo que te gerem juros, né, royalties, dividendos que vão te pagando e vai te gerando um percentual de renda. E isso você pode fazer até no mercado financeiro. Então eu divido nesses 3 potes, né? Se você mentalizar isso, automaticamente você está protegido, você está com seu padrão de vida e está guardando para o futuro ao mesmo tempo. Então perceba que você não precisa ser uma pessoa desequilibrada e jogar tudo para o futuro, esquece de viver o presente. Não precisa ser uma pessoa desequilibrada no segundo pote, viver um padrão de vida totalmente extraordinário, bacana, e esquecer da proteção no primeiro pote e do futuro no outro pote.
E esse pote aqui do futuro, a gente precisa de tempo para fazer ele, né? Eu fui atender clientes aqui ano passado, né? 57 anos de idade, né? Já formando os filhos, e falou, eu só contribuí com salário mínimo, eu tenho uma empresa, né? Mas eu já estou sentindo cansaço, porque eu trabalho lá 10, 12 horas por dia, meus filhos estão formando, então agora vai sobrar um dinheiro legal por mês, eu queria direcionar para os investimentos, né? Para o futuro. Eu falei, poxa, com 57, que idade você pensa em aposentar? Ah, meu INSS vai dar para os 60, né? Eu já tenho a contagem de tempo, mas aos 65, assim, eu já quero parar. Eu falei, ó, quanto que é? É X por mês. Eu falei, ó, então você tem X meses até os 65 anos. Você acha que se você guardar isso tudo, vai ser suficiente para você levar o padrão de vida que você tem hoje? Claramente a pessoa viu que não. Ah, mas nós vamos aplicar, vai vir os juros. Falei, sim, a gente usa isso, mas a gente precisa de tempo, né? Então, quer dizer, faltou um planejamento financeiro lá atrás. E quanto mais cedo a gente começa, mais fácil fica, sabe, Lili? Então, esses critérios eu falo para todo mundo. É muito tranquilo da gente colocar. Que tipo de apoio que a gente usa para isso? Qual que é o passo zero para quem nunca se organizou financeiramente? Papel e caneta, ou um aplicativo de orçamento mensal. Então você faz lá uma planilha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, faz a coluna, todos os gastos. Ainda divide ele em classes. Moradia, habitação, telecomunicações, né, internet, telefone, essas coisas, supermercado, açougue, farmácia, tudo que você precisa para viver, né? E ali vai, projeta por ano. Se você trabalhar com orçamento anual, facilita. Alguns gastos têm sazonalidade, né? Sim. Exatamente, né? Matrícula de menino. Todo ano você sabe que eles vão acontecer. Exatamente. Chega no verão, gasta mais ar-condicionado, a energia elétrica sobe muito, né? Tem bandeira vermelha. Chega no inverno, você tem que gastar mais com roupa nova, agasalho. Então, assim, tente prever isso ao longo do ano, né? E cada pessoa tem suas particularidades, né? Eu tenho aqui, engraçado, cirurgião plástico, sempre que eu atendo, eles têm sazonalidade na profissão. Eles aumentam a renda muito nessa época do ano. À medida que vai esfriando, as pessoas procuram muito os consultórios, que fazem a cirurgia, tem ali seu pós-operatório muito tranquilo e se preparam para o verão. No verão, eles praticamente não têm a mesma demanda, né? Então, assim, a gente vai descobrindo essas sazonalidades e às vezes eles entram em apuros, porque no verão tem lá toda uma estrutura de família, viagem, de gastos altíssimos, que aquele fluxo de renda não chega do mesmo jeito. Falei, passa a pensar em renda anual, igual uma empresa. Faz um 12 avos. O que é um 12 avos? Você sabe que você vai pagar X mil reais de imposto no início do ano, de conselho, de classe, tudo. Poxa, divide isso ao longo do ano, um potinho, vai depositando lá no seu próprio banco, carimba a verba. Chegou no dia de pagar, paga à vista, negocia. Vai fazer um seguro de carro, não precisa dividir, paga à vista, você sabe que tem todo ano. E negocia, desconta à vista. Então são pequenos hábitos que a gente vai colocando e vai facilitando. Depois que você coloca esse esqueminha de pé, ele fica fácil, né, de executar. Fica no automático, como tudo que a gente aprende na vida, tá? Então essa é a explanação inicial. Tá, Rodrigo, já aproveitando o gancho aí dos potinhos, né? Esse potinho do meio aí, que é o nosso padrão de vida, né? Eu acredito que muitas pessoas, devido a essa situação que a gente está vivenciando, elas foram impactadas aí com seus recebimentos, com o salário mensal, né? Então, várias empresas aderiram aí ao plano do governo, né? De diminuir o salário baseado na redução de carga horária. E com isso, as pessoas passaram a receber 50% do salário, 75% do salário, enfim. Por esse prazo até então de 3 meses, que pode ser que seja prorrogado, a gente acho que ainda não teve uma definição quanto a isso. E como é que você faz, assim, né? Assim, foi um negócio meio que a gente não estava prevendo, né? Uma pandemia. E aí, de repente, você se vê com metade isso encaixa, né, nesse esquema. Mas veja bem, quem tem esse tipo de comportamento, não precisa ser exatinho os 3 potes, mas quem tem um comportamento parecido com esse, não entra em pânico porque tem a reserva de emergência. A pessoa pode não ter dado esse nome, mas tem liquidez no banco guardada, né? Dinheiro acessível. Então, não tem outro jeito a não ser cortar custos, né, Lilian? Não tem jeito, né? A pessoa tem as contas para pagar. Então, o que é interessante? Procurar aquelas despesas que podem ser reduzidas,
procurar aquelas despesas que podem ser negociadas junto ao fornecedor, né, ou a pessoa. Eu tenho clientes aqui que negociaram aluguel. Poxa, a minha atividade é totalmente relacionada e eu não estou tendo faturamento, está fechado, eu fui a zero. Então, assim, às vezes o dono do imóvel que você está ocupando, poxa, tem todo o interesse que você fique lá, sabe que é uma situação. Então, assim, a gente até viu o Congresso se movimentando nesse sentido, né, para alguma coisa. E, sim, tentar ao máximo evitar o endividamento, porque, sinceramente, eu acho que ninguém tem a previsão de quando isso vai acabar. A verdade é essa, a gente não tem muitas respostas. Eu até gravei um vídeo no meu IGTV, na época que começou a pandemia, comentando sobre isso. A gente não sabe o que vem pela frente. Então, evite parcelas de longo prazo, evite tirar empréstimo à toa, evite gastos supérfluos. Vai levar na vida naquilo ali que é importante, faça trocas. Se seu lazer era ir para restaurante caro, fim de semana, tomar bebidas caras, troca por um passeio na natureza com a família, troca por uma interação com a família, cozinhar em casa, uma outra experiência que vai ser barata, mas tão gratificante quanto. Então, assim, é tentar reduzir os custos e tentar fazer trocas de alguns hábitos, né? Uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre vejo com meus clientes, conta de telefone, todo ano você consegue reduzir, conta de celular, principalmente aqueles planos de família, aquelas coisas, porque todo ano sai um plano novo na operadora, a operadora vizinha tem, gasta tempo? Gasta, mas você vai lá, negocia, você abre mão de um orçamento legal para todo ano. E assim vai, né? Muitos gastos, muitos hábitos que a gente tem que não percebem, né? Eu já fiz planejamento financeiro, né? A época que eu fazia planejamento financeiro individual, a consultoria mesmo, eu cheguei num chefe de família, que ele, né, um médico, atendia no consultório dele lá umas 12 horas por dia, sei lá, 14 horas por dia, e tinha, sei lá, 4 assinaturas de clube de vinho. A casa dele não estava cabendo mais. E era um hábito. E assim, já começou a consultoria, nossa, eu não consigo poupar dinheiro, eu ganho muito, né? e não sei para onde que está indo. Eu falei, vamos procurar então, não é muito o que eu faço não, mas, cara, vai desenhando aí, tudo que você gasta dinheiro. Foi assim, né, igual ele pega a hora dele no consultório, eu fiz um consultório financeiro com ele também. Eu falei, põe para fora, vamos lá. Então assim, aí ele foi, cancelou, eu falei, cara, você vai beber essa parede de vinho aí inteira, até quando? Não, tem estoque aí para 3 anos. Eu falei, sai fora, tá aí a resposta. Não é eu que tenho que escolher por você. Então são pequenas coisas que às vezes as pessoas não acordam, e esse tempo de pandemia que a gente está mais trancado, permite você refletir sobre aquilo que é mais importante, né? Então priorizar aquilo que é importante, procurar aquilo que é supérfluo, cortar, sempre negociar as coisas que são passíveis de negociação, tá? Entendi. Um outro assunto que eu acho que é bem interessante da gente falar, porque eu acho que é um hábito assim que o brasileiro tem demais, que é o tal do parcelamento, né? Pagar, perder de vista, e divide, pode dividir de 12 vezes, divide, a pessoa muitas vezes não vê os juros que está embutido ali. E assim, realmente acho que é uma coisa que está muito impregnada na nossa cultura, né? E aí, assim, parcela. Vamos lá, sempre juntar o dinheiro comprando à vista, evitar a parcela. Endividamento é ruim? Não. Às vezes existe endividamento saudável, que promove crescimento econômico, promove conquistas, principalmente agora que o Brasil está entrando no eixo de juros baixos. Antes de entrar nisso, eu queria fazer recapitular um pouquinho o que era a economia brasileira, falar um pouquinho de economia para entender por que a gente tem esse comportamento hoje. Vem da nossa cultura. Deixa eu só mexer aqui, porque daqui a pouco eu acho que cai aqui. Só um minutinho. Sim. Teve até uma pergunta aqui, já vou te falar para você incluir na resposta, que uma pessoa perguntou aqui, ó. O Anderson perguntou como é que a gente pode aproveitar o momento de taxa de juros por exemplo, baixo, já tem linha de financiamento, capital de giro baixíssimo para as empresas. Então agora você consegue fazer um cálculo, se você é um microempresário, um empreendedor individual, se você, poxa, eu vou pegar uma taxa a 3% ao ano e o meu negócio normalmente dá retorno de 15%, 20%, né, depois que paga. Poxa, tá pago. Antigamente eu vi empresário trocando duplicata, né, trocando créditos que ele tinha a receber a 3%, 4% ao mês. Pô, isso dá um valor estrondoso. O negócio dele, ele não percebia, mas isso não se paga a longo prazo, porque o próprio negócio dele não dá esse retorno ao mês, né?
Então, é interessante pensar nessas coisas sim, tá? Um crédito imobiliário que está muito barato, né? A tendência de um lugar que vai valorizar e tudo, você sai do aluguel, então pode ter muita oportunidade. Isso são dívidas classificadas como boas, né? Que podem te ajudar a alavancar e te mudar de patamar realmente, em termos de patrimônio, em termos de conquista mesmo. Mas interessante, a gente viveu no Brasil, fim da década de 70, década de 80, até início dos anos 90, um período de inflação muito forte, né? Todo mundo aí que tem acima de uns 30, 35 anos, viveu essa época, né? Eu era criança na época, não tinha um dia que não passava o jornal, a gente escutava a televisão na sala, todo mundo vivia assim, não tinha celular, essas coisas. Cara, era tsunami, era, como é que é? As senhoras que iam vigiar preço do supermercado e denunciar, era inflação, era ministro da economia todo dia, Banco Central, só se falava em juros, inflação, dinheiro, corrosão. E o que é inflação? É um aumento persistente do nível de preço na economia. Era interessante, Lilian, as pessoas, passava numa vitrine hoje, via uma calça ali, 100 cruzeiros cruzados, o dinheiro lá da época. No outro dia, quando você voltava, aquela etiqueta da calça já tinha mudado, já era outro valor. Então, se você estava com dinheiro na carteira, uma nota de 100, por exemplo, você comprar, quando você voltava, aquela nota de 100 não comprava o mesmo bem. Isso é o poder da inflação, a corrosão do poder de compra. E isso era muito rápido. Pãozinho, você ia todo dia na padaria, o pão era remarcado todo dia. Né? Aí chegava, outro dia eu vi umas propagandas do Mapping, né, que quebrou. Um eletrodoméstico lá, uma geladeira, 1.350.000, não sei o que, divide de até 2 vezes. Então, olha o fenômeno que a inflação colocava. Valores astronômicos, mas na verdade esse 1 milhão não valia nada, tanto que o governo depois cortava 3 zeros da moeda e fazia ela voltar, senão ele tinha que trocar o papel moeda de novo em circulação, e dividir até 2 vezes. Por que o lojista não conseguia dividir igual você vê hoje? 3, 6, 12, 24, 36, carro você compra, sei lá, de 100 vezes. Isso não existia, porque a inflação não permitia esse planejamento de longo prazo. Então, quando chegou o Plano Real, a URV em 93 e o Plano Real em 94, no governo Itamar Franco, né, nosso mineiro aí querido, o brasileiro, de repente, ele sentiu um poder estrondoso. Ele conseguiu olhar para o dinheiro dele, né, a nota do real, e era real. Ele falou assim, não, nós estamos em 94, eu posso fazer uma prestação aqui dentro do meu salário de 36 vezes, que até 97 eu vou conseguir pagar. E isso veio, né, até hoje. Como nós somos uma sociedade que não tem discussão de educação financeira nas escolas, não tem educação financeira nas famílias, na média, né, claro que tem pessoas, né, que escapam disso, mas é uma coisa que a maioria das casas que eu converso não se cresceu falando, né? E para todo lado mesmo, né? A gente vê comportamentos diferentes. Então o brasileiro, ele passou a comprar tudo, né? Passou esse consumismo exacerbado. E ele foi inserido de volta na economia, principalmente as classes mais pobres. A inflação causava fenômenos tão estrondosos que, por exemplo, construção civil, as casas e os apartamentos de antigamente eram feitos com um cômodo que se chamava despensa. O que era despensa? As pessoas corriam para o supermercado no dia que recebia o salário, comprava tudo e estocava. Porque, sim, se deixasse o salário ao longo do mês, ele era corroído, você não conseguia comprar tudo aquilo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu faço parte dessa geração aí que viveu a inflação também na minha infância. Eu lembro que a minha mãe, meus pais, eles compravam todo mês uma quantidade de leite condensado para chegar na data do aniversário meu e dos meus irmãos e ter leite condensado suficiente para poder fazer os docinhos ali da festa. Então, assim, você estocava leite condensado para fazer uma festa de aniversário. Então, assim, realmente era um negócio... Exatamente. Que hoje a gente não vive. E isso era ruim para a distribuição de renda do país, né? Concentrava muita renda por isso essa desigualdade do Brasil ser maior que outros países. No capitalismo sempre vai ter desigualdade, não tem jeito. Mas as pessoas mais pobres sofriam muito porque elas não tinham, por exemplo, acesso a banco. Existia uma aplicação que era o overnight, a conta corrente, ela remunerava automaticamente durante a noite. No outro dia ela acordava atualizada para o valor, com algum ganho real. Então as pessoas tentavam se defender disso. Então, por isso que vem daí muita cultura do imóvel nos investimentos.
A pessoa não tinha, por exemplo, um programa de previdência privada que lá no futuro ela ia aposentar. Não existia isso. Eu não cresci ouvindo isso de ninguém. Ninguém falava nisso. Isso é um produto, a legislação. Até existe uma legislação antiga no Brasil, mas PGBL e VGBL começou em 2002, 2005. Pô, era outro dia pra gente, né? Hoje, poxa, os jovens que estão entrando no mercado, que eu converso aqui, já saem fazendo a sua previdência. Bem ou mal estão fazendo, né? Então, assim, hoje você abre um YouTube, né? A comunicação também ajuda, tem acesso à informação de tudo quanto é tipo, tem até que filtrar informação ruim para você não cair em problema. Então, assim, a educação financeira, bem ou mal, até que está evoluindo. Mas dentro da nossa cultura, vem arraigado mesmo esse comportamento por conta dessas coisas, né? Então, assim, parcelamento, voltando lá na sua pergunta, eu quero trocar o celular. A pessoa não planejou nada, passa no shopping, vê o celular na vitrine, no lançamento, ela compra literalmente no emocional, sendo que o outro celular faz a mesma função, né? Então, são esse tipo de comportamento que as pessoas têm que refletir, né? Fazer um planejamento não custa nada a ninguém. Sim. O Rodrigo, pegando o gancho aí que você falou dessa questão de informação, né? Assim, hoje a gente vive um over mesmo de informação, são muitos canais. Como é que a gente faz um filtro, assim, de o que realmente tem qualidade, o que assim, a gente pode confiar? Como é que as pessoas buscam aí? Olha só, eu sempre falo para as pessoas, né? A gente pega um pouquinho da veia acadêmica, né? Quando a gente faz aqueles trabalhos de final de curso, uma monografia, né? Uma dissertação, você sempre vai procurar a fonte de mais qualidade para poder se basear, né? Para poder citar. Você não traz uma informação do além, né? A gente é cobrado por isso. É a mesma coisa nesse tipo. Procure informação de órgãos oficiais. Então, por exemplo, nas finanças, a gente tem o site da Bolsa de Valores, quem quer falar de investimento de renda variável. É interessante você entrar lá, tem, poxa, uma aba lá de portal educacional, informação de qualidade. Quem quer se planejar financeiramente, essas coisas que eu estou fazendo. No Brasil existe uma associação brasileira de planejadores financeiros, ela se chama Planejar. Então tem um site deles, planejar.org.br. Tem lá uma seção de informação pública liberada, artigos. Poxa, você pode mandar até consulta, né? Eles têm, inclusive, colunas nos principais jornais financeiros do Brasil que eles respondem toda semana, né? Dúvidas pontuais de cada pessoa. E assim vai. Tem uma iniciativa brasileira que chama Semana Nacional da Educação Financeira, né? Os ministérios do governo que são afins a essa temática, como o Banco Central, se reúnem e as pessoas promovem uma série de palestras de educação financeira ao longo do ano. Lá tem muito material. Site do Banco Central tem muito material de finanças pessoais, essa parte de cartão de crédito, essa parte de moeda, de dívida, de relação com bancos, muita informação gratuita. Então, assim, não falta. Ô, Lili, se cair aqui meu Instagram, eu tô com um limitador de tempo aqui, eu vou tentar desabilitar ele aqui agora, falta 1 minuto. Se cair, eu volto, tá? Mas só para vocês saberem. Então, assim... Tá bom. Espera um pouquinho. Eu já vou lendo aqui. Então, essas fontes são muito legais. Hoje em dia está muito em voga os YouTubers, né, os influenciadores digitais. É muito simples hoje se tornar um, né? Basta ter um celular, acessar a rede, criar sua massa de público, seus seguidores, procurar aqueles que são mais tradicionais, procurar para qual que é o público-alvo que eles estão transmitindo a informação, né? Então, na nossa área, por exemplo, nós temos a maior youtuber do mundo de finanças pessoais, que é a Nath Arcuri, né? Ela era uma jornalista que passou por empreendimento digital, ela tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, é um fenômeno, e ela é muito boa. Mas ela fala... Voltei, é porque tem um limitador, ele voltou, agora eu liberei o tempo. Então, a Nath Arcuri é uma boa. Para o pessoal que está investindo, tem o Thiago Nigro, do Primo Rico, que é bem legal. Esses são os mais famosos, né, que eu estou falando, mas tem gente demais, nossa senhora. Gustavo Cerbasi, que é o primeiro autor que eu fui aprender essas coisas, eu estava na faculdade ainda. Gustavo Cerbasi, eu conheço ele lançou o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, acho que até hoje está entre os principais livros mais vendidos, né? O Mauro Halford, que é mineiro, né, de Juiz de Fora, ele é professor da Universidade do Paraná, e ele é colunista da CBN há muitos anos, né, fala todo dia, o CBN é dinheiro. Ele também tem muitos livros, tem material legal, são bons autores na área. Então são essas referências aí que a gente dá sempre para as pessoas.
Ótimo, muito bom. Depois, gente, a gente faz um resumo, coloca nos comentários quando a gente postar, aí deixar a live salva, tá? Porque aí todo mundo pode consultar depois. Rodrigo, perguntaram aqui sobre o cartão de crédito, que também acho que assim, né? Tem horas que é bom, se você não souber usar pode ser um perigo. Se a gente utilizar, então foi a pergunta aqui, né? Usando o cartão de crédito e pagando sempre em dia, né? Sem dividir. Sim, eu sou fã, né? É uma tecnologia, né? Ele, na teoria econômica, a gente fala que ele dá velocidade de circulação da moeda, porque você consegue consumir muito rápido, né? Quanto mais a moeda circular, mais riqueza você está gerando na sociedade, né? Você vê que a pandemia causou justamente uma quebra nesse mecanismo. Então, ele realmente é um mecanismo de aceleração da velocidade da moeda. Mas, claro, tem que ter educação financeira, porque você está, teoricamente, gastando um dinheiro futuro. Então, a pessoa que está preparada para isso vai saber tirar vantagens desse tipo de instrumento, tá? Quem não tem, quem está se enrolando com isso e tudo, tem que quebrar todos, fazer um exercício aí de cunho psicológico mesmo, né? E pagar, cancelar, pagar à vista, se adequar, fazer os exercícios de planejamento financeiro que eu falei e depois, no futuro, voltar a usar, né? Então, assim, mas o meu me dá não sei quantos pontos de milhagem. Bobeira, você está pagando de alguma forma. Mas é do banco? É do banco, então você está pagando indiretamente. Não existe almoço grátis. Tanto que os programas de milhagem hoje que a gente vê, tem alguns que são pagos, que está vindo de banco digital, de algumas fintechs, tipo Nubank, C6 Bank. Eles cobram, né, do cartão, ou seja, é bem transparente, te dá a milhagem, então você tem que fazer conta, né, para ver se aquilo ali vale a pena. Na maior parte das vezes eu falo com as pessoas, não tem o cartão de crédito pagando anuidade. Você consegue bons cartões de crédito hoje sem pagar anuidade. Basta pesquisar, tem no Google. Né? Você joga lá, tem fonte de pesquisa à vontade, atualizado todo dia. E utilize sempre também, vai fazer uma compra na loja, num consumo. Quanto que eu preço? 12 vezes. Beleza. No cartão? No cartão. Você vai comprar? Não. E à vista? Quanto que é? Porque o lojista ele paga uma taxa para a operadora. E para ele interessa receber à vista também. Então negocia um desconto à vista que você vai conseguir sucesso nisso. Sim. Então o cartão são mais ou menos essas duas. Só de isentar a taxa do cartão para o lojista, isso já dá aí a possibilidade de chorar um desconto, né? Na média, eu acredito que depende de quantas vezes você parcela, né? Claro, esses valores. Mas talvez uns 7%, 8%, depende do cartão também. Então, dá para chorar um desconto aí bom. E essa questão de educação, né, que a gente falou, educação financeira, que realmente é uma coisa que, assim, no Brasil é muito deficiente mesmo, né? Assim, a gente não tem isso em escola. Acho que é um assunto que o brasileiro, talvez, assim como política, né, tem começado a se abrir de uma forma mais recente. Aonde que entra o papel do planejador aí, desse profissional que pode ajudar as pessoas, as famílias, enfim, a entrar aí na linha e aprender realmente. Olha só, o papel do planejador financeiro é uma profissão muito nova no Brasil, tá? Coisa de americano. A associação que eu citei, a Planejar, né, é coisa de americano, é uma associação até mundial. É um sucesso, os americanos usam muito lá e aqui está crescendo. Tá ainda muito pequeno, mas está crescendo de uma forma exponencial até. E como é que você usa isso? A gente tem diversos fatores na nossa vida que pode ser analisado e um planejador financeiro tradicional pode usar as pessoas. Então, por exemplo, você hoje, Lília, por exemplo, está aí na Século, você está ocupado com o seu trabalho o dia inteiro. Você não entende, não estou dizendo você, né, mas as pessoas às vezes não têm tempo de cuidar da legislação tributária para fazer uma declaração de imposto de renda eficiente, não tem às vezes tempo de escolher a aplicação que ela vai fazer em renda variável, não tem tempo, às vezes, de acompanhar a trajetória do Selic, igual mudou ontem, e saber o que vai acontecer com a renda fixa dela, de pesquisar por que o gerente do banco está ligando, fazendo uma oferta, você no meio do trabalho, às vezes aceita por falta de tempo. Então, o planejador financeiro, ele é um especialista, é quase que um médico das finanças pessoais. Ele vai entrar em várias áreas financeiras da sua vida e vai fazer um trabalho ali combinado, né, de consultoria, de curto, médio, a longo prazo. Então, não exatamente de educação financeira. Esse profissional existe hoje
justamente porque as pessoas não têm a visão financeira completa necessária para conduzir as próprias vidas, né? Então não é aquele profissional, você vai ajudar meu dinheiro a render mais, você vai ajudar eu a ganhar dinheiro. Não, não é nada disso. É otimizar o uso dos seus recursos. Recursos, por definição, são sempre escassos. A gente não tem recurso à vontade. Não é ilimitado para ninguém, né? Eles tendem a acabar. Então, se você não cuida dele, por isso que o planejamento é importante. Né? Dinheiro não dá em árvore. Proteção, cuidar do padrão de gastos e guardar liquidez para o futuro. Então, a educação financeira, ela tem que ser construída de uma outra forma, pelas famílias, transmitindo, criando as pessoas, mostrando o que é planejar uma coisa. O brasileiro não sabe planejar uma compra para 5 anos, para 3 anos. Aliás, não sabe planejar a próxima viagem. Eu lembro que quando, uma época em Belo Horizonte, não é meu time, eu vou trazer para o futebol, tá? Mas quando o Atlético Mineiro ganhou, foi muito engraçado. Eu não torço para os times mineiros, não, tá? Eu nem sou muito ligado em futebol. Mas quando o Atlético Mineiro ganhou a Libertadores, né? Ele foi para o Mundial e era lá no Marrocos, se eu não me engano. E os atleticanos dividiram lá de 24 vezes para ir ver a final. O Atlético nem chegou no jogo. Eles voltaram e tiveram que aguentar a gozação, que acho que até hoje eles têm parcela dessa viagem pagando, né? Então, assim... Então, assim, era uma brincadeira até muito legal que você vê um cunho de falta de planejamento financeiro das pessoas, né? Faz o gasto de supetão, no emocional, e joga para o futuro um negócio que você está consumindo de imediato, né? O brasileiro tem muito esse comportamento. Então, assim, se as famílias trabalharem isso ao longo do tempo, mostrar que você tem um sonho. Eu, por exemplo, né, tenho feito isso com muitos clientes meus, é muito legal, Lilian. Criança nasce, cara, faz um instrumento aqui de poupança, normalmente estão usando previdência privada, né, usa até um abatimento no imposto de renda. Você quer que seu filho estude, né, uma faculdade e tal? Quero. Beleza, vamos dividir em 18 anos. Eu tenho família aqui que o pai e a mãe vendeu tudo, né, amigos meus, né, para poder bancar a faculdade, e eles vieram dessa época de inflação, às vezes tinha uma casa na praia, tinha um apartamento a mais numa outra cidade, estava acumulando aquilo para o futuro, para a velhice deles, gerar uma renda, poder vender, sei lá, fazer o que bem entender, que era a segurança financeira que eles podiam juntar, mas investiram na carreira dos filhos, porque também não tiveram instrumentos para poder planejar financeiramente para aquele período. Então, às vezes, uma família tinha 1, 2, o terceiro filho entrando na faculdade quando o primeiro estava saindo, e é uma época de gasto muito grande. Então, hoje eu sempre falo com as pessoas, para não viver, eu vivi isso na minha casa também, poxa, você tem um filho, é sua obrigação, começa a juntar o dinheiro em 18 anos, e ao mesmo tempo você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Quando seu filho tiver com 17, 18 anos entrando na faculdade, você já vai ter uma poupança, você não sentiu pagar, ainda ganhou um tanto de rendimento de juros sobre juros aí nesse tempo, e se não precisar também, você fez uma poupança que vai ser legal para você de alguma outra forma. Ou até para a própria criança, que ela ainda indiretamente está tendo a oportunidade de se educar financeiramente por uma questão de longo prazo. Isso que eu ia te perguntar, assim, existe uma idade, assim, para começar a falar normalmente, de educação financeira com os isso vai para o campo psicológico, né? Normalmente os especialistas aí em finanças comportamentais e psicólogos falam que as crianças começam a ter esse discernimento depois dos 5 anos de idade, com 6, 7. E aí você vai introduzindo, né? À medida que ele vai crescendo e tendo discernimento, você vai introduzindo. Você quer isso? Vamos fazer no fim de semana. O papai vai receber no início do mês. Então eles têm que aprender a esperar quando tem um recurso e usar naquele momento correto. Dá, às vezes, um porquinho, né, para juntar umas moedinhas. Você quer fim de semana ir para o parque, ir para o passeio tal, comprar tal coisa? Junta aqui durante a semana. Vai merendar na escola. Mesada. Aí, à medida que vai ganhando autonomia do tempo, vai criando esse conceito. Para você conquistar uma coisa, você tem que juntar e aprender a valorizar. E eu acho que hoje também, Lília, a gente vive, né? Acho que essa pandemia está colocando toda a sociedade em reflexão. As pessoas estavam muito consumistas, aceleradas, vou trabalhar mais para ganhar mais, para consumir mais. Poxa, daqui a pouco não tem planeta Terra para dar conta disso tudo, né? Então, eu acho que a pandemia é ruim, mas ela está trazendo também ensinamentos que vão ficar no campo positivo em diversas áreas, né, diversas pesquisas que estão desenvolvendo, fazendo os governos olharem para outras coisas que são importantes, lideranças se manifestarem no bom sentido, sei lá, as pessoas ficarem mais empáticas com as outras.
E acho que no campo das finanças também. As pessoas vão ter que aprender a se planejar, né? Então está tendo uma grande revisão de coisas, né? Outro dia eu li um artigo, São Paulo, por exemplo, que é aquela Sim. loucura, né? Eu sempre vou a São Paulo a negócio, minhas coisas que eu represento estão tudo ligado lá. E assim, a vida do paulistano é muito louca, né? Eles saem de casa muito cedo para trabalhar, enfrentam um trânsito horroroso e volta depois do horário, dorme e fim de semana passeia para o shopping. Então vi que o mercado imobiliário agora reagiu com a pandemia, né? A tecnologia está ajudando eles a Aham. trabalhar de home office, explodiu a demanda por moradia ao redor de São Paulo. As pessoas irem para uma casa de campo, que é normalmente mais barata que um apartamento de 2, 3 quartos numa região nobre de São Paulo. Aham. Sim. Sim, acho que mercado imobiliário, de uma forma geral, ele vai movimentar muito depois dessa pandemia aí, né? Acho que as pessoas vão rever, tem essa questão do home office, muita empresa que às vezes vai se readequar também, ou então às Sim, vezes vai ter mercado de um impacto automóveis. Por que aí eu vou ter dois, provavelmente três bem carros grande se eu não nesse saio mais de mercado. casa? Né? Eu sou ligado na XP Investimentos, sou assessor da XP. A XP colocou todo mundo em home Sim. office, já falou que não volta mais. Quem quiser ir na empresa vai ser opcional, vai 2, 3 vezes por semana, vai no horário que quer. Acabou. Vai usar tecnologia. E teve produtividade na empresa. Então, assim, quantas empresas não vão ter esse comportamento? Né? Já estão tendo, Uhum. né? E vai ficar permanente. O que nós estamos fazendo aqui agora, alguns anos atrás, Sim, era inimaginável, né? sim. Entrou um colega meu aqui do exterior para me ver. Então, assim, é muito interessante isso, né? Vai ter uma mudança no mercado de trabalho, vai ter mudança no consumo das pessoas Uhum. e, consequentemente, mudança na estrutura financeira das pessoas e das famílias, né? Sim. Teve mais uma pergunta aqui da Laura. Ela perguntou o seguinte: uma pessoa com 31 anos, você acha que o melhor é colocar o dinheiro na Olha, Previdência a ou gente, num outro investimento? Pensando talvez sim, eu nesse sempre terceiro faço potinho algumas lá, né? Que é perguntas o adicionais potinho nesses bem-estar. casos, não só a idade. Qual o objetivo desse dinheiro? Sua reserva de emergência já está pronta? Porque aí nós vamos procurar a aplicação de acordo com o prazo de liquidez. Ponto importante, você viu ontem à noite que a taxa Selic no Brasil caiu para Entendi. 2,25% ao ano. O brasileiro hoje ama caderneta de poupança. Caderneta de poupança vai remunerar agora 1,58% ao ano. A inflação na faixa de 1,5%. Então, quem deixar o dinheiro na caderneta de poupança não vai ter nada ou vai ter menos quando tirar. Então, renda fixa no Brasil praticamente acabou. Ah, então onde que rende mais? Não, tem renda fixa que paga mais. Só que você tem que prender o dinheiro um tempo. Então, você vai precisar do dinheiro, por exemplo, nos próximos 2, 3, 4 anos. Você pode pôr um CDB prefixado de 7, 8% ao ano, ainda tem. Mas ele vai vencer lá em 2025, 26, 27. Uma debênture, 2029. Tem renda Uhum. fixa. Né? Ou você vai para ação, para fundo imobiliário, e fazer renda passiva. Ou vai para uma previdência privada com foco aí 10 anos para frente, 15, 20, 30 anos. Né? E mesmo assim exige acompanhamento. Aham. Tesouro Direto. Tesouro Eu ia Direto tem três perguntar tipos de do títulos, né, que você Tesouro pode Direto usar conforme aqui. os objetivos. O Tesouro Selic, ele substitui perfeitamente a caderneta de Aham. poupança e ele rende 100% da Selic, ao invés da poupança que rende só 70%, e é muito mais seguro que a caderneta de poupança. Abra a conta numa corretora, de preferência gratuita, transfere dinheiro para lá e passa a aplicar. Uhum. Então, o Tesouro Selic é para quando você não tem objetivo, precisa da liquidez. Você pode sacar ele, né, de imediato, com um dia, no máximo, ele está na sua conta. Tem o Tesouro IPCA+, que ele paga a taxa de inflação em mais um rendimento, e aí ele tem prazos de vencimento. 2030, 2035, 40, 45, 50, 55, e aí você ganha Uhum. a inflação mais uma correção. No meio do caminho ele tem um risco de oscilação de valor se você quiser sair antes do prazo. Né? Você tem um mercado secundário, que a gente chama. Você vai colocar a venda no mercado, na outra ponta vai alguém querer comprar, pagando um Uhum. ágio ou oferecendo um deságio, dependendo do movimento da Selic do momento. Quem tem um objetivo, por exemplo, do tipo, eu quero ter 500 mil reais Uhum. dentro de 5 anos para comprar um apartamento. Né? Ou seja, você tem definido o prazo e o bem que você quer comprar. Você vai usar o tesouro prefixado. Você já vai olhar a taxa dele
e vai usar o pré-fixado nesse sentido. Então tem três tipos, né, três tipos de títulos do Tesouro Direto que vai ajudar nesse planejamento financeiro também. E é muito bom. Tá. E se a gente não tiver jeito, assim, deu ruim, né? Assim, a gente sabe que, infelizmente, ainda a maioria das pessoas não tem, né, essa cultura do planejamento financeiro e muitas vezes fala, não sobra, ainda falta, por mais que tenha que readequar, e tive que pegar um dinheiro emprestado. Não teve jeito. Do que eu corro e para onde que... Vamos lá, qual que é a primeira fonte que a gente pode pegar dinheiro barato, a forma mais barata possível? Normalmente com os parentes, né? Então, às vezes, aquelas famílias assim, tem sempre os caras que têm um dinheirinho a mais, do outro lado tem as pessoas que são mais gastadeiras, e normalmente eles não se bicam, né? O brasileiro é muito engraçado, né? Toda família tem isso, né? Ou todo grupo de amigos. Tirando isso, você vai recorrer ao mercado financeiro. Você vai no seu banco, você vai em alguma entidade de crédito e vai pegar. Então, assim, você não precisa pegar, por exemplo, no banco que você tem conta. Procura a concorrência, né, gente? Negocia, mostra o seu cadastro, vê o seu poder de fogo, não aceita a primeira taxa. Tem diversas linhas de empréstimo de acordo com o objetivo, né? Não pega mais do que você precisa. Observa o fluxo futuro, como é que você vai pagar isso para não se enrolar, né? E aí, tem que ter uma mudança comportamental também. Porque se você tem um determinado patamar de receita, e não tem como subir o patamar de receita no curto prazo, você só tem um outro instrumento que é reduzir os custos, né? E isso pode ser doloroso para uma pessoa ou para uma família. Às vezes isso significa mudança de casa, tirar o filho de uma escola particular, abrir mão da cota de clube, enfim, baixar a mão da qualidade dos alimentos que coloca dentro de casa, ou às vezes tem um ajudante, ter que dispensar, e aí vai ser doloroso. Uma terceira via, que não é sustentável a longo prazo, é desfazer de algum bem para poder pagar, né, esse empréstimo, essa diferença. Também pode ser doloroso, dependendo do que né? Às vezes é um imóvel, às vezes é um carro, sei lá, um terreno, alguma coisa assim. Então, são esses caminhos sempre que a gente fala para as pessoas. Ótimo. Muito bom. Já está quase dando tempo aqui da nossa live. Se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, últimas perguntas que quiser mandar aí para a gente também, para o Rodrigo aí responder. Acho que a gente falou aí de bastante coisa. Eu estou tentando procurar se remuda que caiu meu celular. Né, que a gente tinha deixado mas faltou algum tópico aí também que você acha que é super importante. Eu acho que o importante, né, de colocar aí. Planejamento financeiro pessoal é um negócio que dá sempre para começar amanhã, né, ou agora. É igual a dieta, toda segunda-feira a gente não começa. A vida financeira também a gente pode controlar, né? Todo 1º de janeiro, toda primeira segunda-feira, né? Todo mês, todo início de mês. Então, assim, reveja. Existem diversos aplicativos. Se você jogar aí na lojinha do seu celular, você vai conseguir baixar algum aplicativo de finanças pessoais, né? Tem alguns que conectam até diretamente nos seus bancos, que aí você vai saber, né, para onde que seus gastos estão indo, né? Vai comunicar com os cartões. Eu acho que o cartão de crédito é uma armadilha para quem não tem disciplina. Então, rever. Cartão de crédito a gente não precisa mais do que 2. Talvez um pode ser limitado por causa da bandeira e tal. Então, faz 2 bandeiras, faz 2 com 2 datas diferentes, mas aprenda a usar. Tenha consciência do que você está fazendo, porque você está gastando um dinheiro do futuro que você nem ganhou ainda, né? Sempre gaste menos do que ganha, né? Sempre preocupe com a proteção financeira. A gente chama isso de balanço financeiro. É igual a empresa faz. Se minha renda parasse hoje, o meu patrimônio dá conta de viver até quando? O que eu tenho guardado vai permitir que eu viva até quando? Se eu vender tudo que eu tenho, eu vivo quanto tempo? Né? Isso é um balanço patrimonial, de fato. Então, fazer esse tipo de reflexão, né? Se eu faltar hoje, o que eu tenho de gasto para frente para pagar? Se eu não conseguir mais trabalhar, quais são as proteções que eu tenho? É o INSS? É um seguro? Ele está adequado? Quais são as coberturas? Vamos revisar? E para o futuro, esse ritmo que eu estou guardando dinheiro vai dar para me ter qual padrão de vida em tal idade? Tem que fazer essa reflexão. E tem instrumentos na internet para isso. Se não, procure um planejador financeiro. E aqui no Brasil, né, Olívia, como eu disse, o brasileiro às vezes deixa essas coisas, como a gente estava falando agora, né? O brasileiro às vezes trabalha muito
e na hora de colher a cerejinha do bolo, o sucesso dele, ele não cuida das finanças, deixa o dinheiro escorrer pelo ralo, né? Então, assim, você lutou tanto por aquilo, é a parte que vai te dar o conforto, que vai te dar o sossego, né? Vai até te ajudar a cuidar da saúde, né? Para você não ter que se desgastar tanto. E, na média, o brasileiro, às vezes, desfaz, se omite com isso, né? Faz compras por impulso, gastos emocionais, padrão de vida exagerado para exibição, né? Então, acho que são essas coisas que as pessoas precisam refletir. Acho que essa é a mensagem principal que eu poderia passar aí. Ótimo. Muito bom. Olha, eu te agradeço demais, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acho que é um tema aí realmente muito relevante, né? Acho que todo mundo pode se aprofundar mais. Nós vamos deixar depois algumas referências que o Rodrigo passou aí também. Amanhã a gente atualiza isso certinho. E quero já deixar um convite para nossa próxima live, que vai ser também na quinta-feira que vem, 7 horas da noite. E vai ser um tema que eu acho que todo mundo vai gostar. Muita gente vai gostar. A gente vai falar sobre o mundo dos vinhos. Então, a gente vai falar um pouquinho de como comprar vinho, como harmonizar aí os vinhos com a culinária, né? Todo mundo cozinhando em casa. Então, vai ser um tema da nossa próxima live. Espero todo mundo aí. Gosto. Hein, Rodrigo? Gosto. Não sei se você é um apreciador do vinho, da cerveja aí. Mas Bom, vai ser um tema também muito interessante aí pra gente. Tá bom? E agradeço demais. Eu queria agradecer vocês, toda a equipe Séculos aí também. Tá joia? Um abraço. Fico às ordens.